Vamos falar de uma lei brasileira que, olha, é fundamental, a 13.019. Pense nela como um verdadeiro manual de instruções, sabe? Um guia que mostra como o governo e as organizações da sociedade civil podem trabalhar juntos para transformar boas ideias em ações que melhoram a vida de todo mundo. Então, para a gente entender como isso funciona na prática, nosso roteiro vai ter 5 pontos. A gente vai ver quem participa desse jogo, como os parceiros são escolhidos e, o mais importante, como essa lei impacta o nosso dia a dia. Começando pelo começo, um manual para parcerias. Todo mundo vê problemas na sua comunidade, não é? Uma praça que precisa de cuidados, jovens precisando de atividades, mas a pergunta que fica é quem resolve? Quem tem as ferramentas e os recursos para tirar uma boa ideia do papel? É uma boa pergunta, né? De onde vem o dinheiro para manter um abrigo? Ou para financiar aquele projeto de reforço escolar que ajuda tanta criança no bairro? Essas iniciativas, que fazem uma diferença gigantesca, não aparecem do nada. Elas dependem de um esforço muito bem organizado. E a resposta, na maioria das vezes, está justamente aí, na colaboração. É o poder público juntando forças com quem está ali, na linha de frente, vivendo a realidade da comunidade todos os dias. E é exatamente para organizar essa união de forças que existe a Lei 13.019. Ela é basicamente o livro de regras oficial, o manual que diz como essas parcerias devem funcionar para que tudo seja feito às claras, com objetivos bem definidos e de forma organizada. Beleza, já entendemos que existe o manual. Agora, quem são os jogadores nesse campo? E que tipos de jogadas, ou melhor, de planos eles podem fazer? É isso que a gente vai ver agora. De um lado do campo, a gente tem as organizações da sociedade civil, as famosas OSCs. O ponto-chave aqui, que a lei deixa bem amarrado, é que são entidades privadas sem fins lucrativos. E o que isso quer dizer? Se sobrar algum dinheiro, ele não vira lucro no bolso de ninguém, não. Ele tem que ser 100% reinvestido na missão da própria organização. Isso é fundamental. E olha que interessante como a lei organiza os tipos de parceria. É bem fácil de entender. A chave é pensar de quem partiu a ideia e tem dinheiro envolvido ou não. Se a proposta vem do governo e envolve grana, o nome é termo de colaboração. Se a ideia vem da OSC e também tem recursos, aí é termo de fomento. E se for uma parceria sem dinheiro, só na cooperação, o nome é acordo de cooperação. Simples, né? Ok, já conhecemos os jogadores e os tipos de jogadas. Mas com tantas OSCs fazendo trabalhos incríveis, como o governo decide com quem vai fazer uma parceria? A lei exige que essa escolha seja justa e transparente. E a principal ferramenta para garantir essa justiça é o tal do chamamento público. É como se fosse um grande concurso, um convite aberto para todas as OSCs interessadas. A ideia é justamente essa, evitar qualquer tipo de favorecimento. A seleção tem que ser técnica, baseada na melhor proposta, com regras claras para todo mundo ver. E essa parceria não acontece de qualquer jeito, não. Ela segue um ciclo bem definido. Primeiro, o planeamento, para definir o que vai ser feito. Depois, a seleção, com o chamamento público. Aí vem a execução, que é botar a mão na massa. Durante todo o tempo acontece o monitoramento. E para fechar, a etapa essencial, a prestação de contas. E falando em processo justo, esse número aqui é super importante. 30 dias. É o prazo mínimo que o edital do chamamento público precisa ficar aberto e divulgado. Por quê? Para dar tempo de todo mundo que tem interesse ver o edital, se preparar, montar uma proposta boa. Ou seja, é para garantir que a competição seja realmente justa. Bom, parceria fechada, contrato assinado, agora o jogo começa para valer. E como em todo jogo, existem regras. E aqui, as regras são bem sérias, porque o foco é total na responsabilidade com o dinheiro público. E uma das primeiras regras é sobre quem não pode jogar. A lei cria uma espécie de lista de impedimentos, as vedações. É como um escudo de proteção. A lógica é simples. Se uma organização já teve problemas com contas no passado, ou se tem algum diretor que poderia gerar conflito de interesse, ela fica de fora. É uma trava de segurança. E não é só isso. A lei também diz o que tem que estar escrito no contrato. São as cláusulas obrigatórias. Pensa nelas como o mapa do projeto. Tem que estar tudo ali, bem detalhado. O que vai ser feito, as obrigações de cada um, como vai ser a fiscalização,
Nada pode ficar subentendido. E no final do ciclo, a gente chega no momento crucial, a prestação de contas. Porque não adianta só fazer, né? Tem que mostrar o que foi feito e provar que o dinheiro foi bem usado. É um processo de duas vias. A OEC apresenta os relatórios e os resultados e o governo confere tudo, para ter certeza que os objetivos foram alcançados. Certo. Já vimos os jogadores, os planos, as regras, mas no fim das contas, porque tudo isso importa? Porque ter esse manual tão detalhado faz diferença na vida de todo mundo. Vamos amarrar tudo isso agora. Se a gente for olhar para o coração dessa lei, para a sua essência, vamos encontrar 3 pilares que sustentam tudo: gestão democrática, participação social e, claro, transparência. É isso que dá força para toda essa estrutura. E quando esses 3 pilares estão firmes, o que acontece? A gente tem um caminho seguro e confiável para que as organizações locais, aquelas que realmente conhecem os problemas de perto, possam trabalhar junto com o governo. O resultado são soluções mais eficazes. No fundo, é isso. Essa lei não é só um monte de papel e burocracia. Ela é uma ferramenta para que o governo e a sociedade possam, de fato, construir coisas juntos. É sobre criar pontes, sobre colaboração de verdade. E isso nos leva a uma última reflexão. Se a gente olhar ao redor, na nossa rua, no nosso bairro, que tipo de parceria poderia realmente transformar aquele lugar? A lei dá o caminho, as ferramentas estão aí, a iniciativa pode nascer em qualquer comunidade.